Em 2007, a T2 Laboratórios, uma empresa química na Flórida, experienciou uma explosão fatal durante a produção do composto MCMT, metilciclopentadiniltricarbonil-manganês, resultando em 6 mortes e lesões. A investigação revelou falhas em procedimentos de segurança e gestão. A explosão ocorreu em um reator de 9.500 litros durante a 175ª batelada do processo de produção de MCMT, que envolvia etapas críticas como metalação, substituição e carbonilação. O aquecimento da mistura era crucial, sendo ajustado inicialmente para 182,2 graus Celsius. Após a primeira etapa, a temperatura era mantida pelo calor liberado. O sistema de água de resfriamento na T2 Laboratórios apresentou vulnerabilidades significativas devido à falta de redundância no projeto, tornando propenso a diversas falhas operacionais, como válvulas mal fechadas, falhas pneumáticas e obstruções na tubulação. A ausência de redundância no monitoramento da temperatura e a falta de medidas preventivas contra incrustações minerais também foram identificadas como fragilidades. Essas vulnerabilidades ressaltam a importância crítica da redundância em sistemas essenciais, como o de resfriamento, para garantir a operação segura das instalações industriais. No caso da explosão do reator durante a produção do MCMT, as investigações revelaram que uma reação exotérmica descontrolada na primeira etapa do processo foi a causa principal. A inadequada refrigeração da camisa do reator exacerbou a situação, resultando em um aumento drástico de pressão e temperatura, levando à explosão. Apesar do sistema de resfriamento ter uma capacidade superior ao sistema de aquecimento, a reação descontrolada causou uma elevação térmica além da capacidade de controle do sistema de resfriamento. A incapacidade deste sistema em controlar eficazmente a temperatura resultou na explosão do reator. Inicialmente, exploramos algumas hipóteses empregadas para modelar essa situação. 1. A relação entre o volume de líquido e gás é de 6.000 litros para 3.000 litros. 2. As constantes cinéticas são governadas pela equação de Arrhenius. 3. Empregaram-se reações elementares. 4. Utilizaram-se equações de gases ideais para antecipar o comportamento da liberação dos gases. Outro conhecimento essencial para a modelagem desse problema é a cinética da reação. As energias de ativação utilizadas foram mensuradas por Teise Alameda e compiladas por Villa e al. Os calores de reação e outros parâmetros foram simulados no Aspen Superchem pelo mesmo autor. As concentrações iniciais, conforme especificado na alimentação do reator no relatório da CBS, foram consideradas. A capacidade calorífica da mistura líquida, juntamente com o casco do reator, utilizada nos cálculos, foi estabelecida em 16 mJ/K. Conclui-se que o incidente poderia ter sido prevenido ao implementar um sistema de resfriamento de reserva para o caso de uma falha, além de ajustar a sensibilidade do disco de ruptura à pressão, garantindo que este se rompesse antecipadamente, liberando a pressão de forma controlada. Vamos falar um pouco sobre a modelagem da explosão do reator. Aqui, no programa, vemos que a primeira célula é usada para importar as bibliotecas. A biblioteca para cálculo numérico contra as bibliotecas para EDO e a de plot dos gráficos, tanto normais quanto interativos. As seguintes são usadas para os dados que a gente vai usar na modelagem e são usados tirados do raio, que são o V-reactor, que é o volume útil do reator, ou seja, líquido, o VFU, que é justamente o volume total do reator. E as seguintes são as constantes necessárias para os cálculos, usando os balanços de massa e energia, que é a etapa de reação, a capacidade térmica do líquido mais gás, o fator de frequência, a energia de ativação e as constantes de vapor. Aqui são mostradas as equações diferenciais usadas e as equações auxiliares, que são justamente os principais parâmetros que a gente vai usar para definir um modelo, né? Aqui, a função, nós definimos a função que vai ser usada para aplicar no dente, para conseguir os resultados. E a primeira coisa que a gente vê aqui, ver os parâmetros da função. E aqui são, a gente foi criado os vetores para cada uma das variáveis, que é a concentração de A, a concentração de B e a concentração de S, que é justamente da a pressão e a temperatura. Aqui são as constantes da reação, tanto a constante da reação esperada quanto a desconhecida, e as velocidades da reação 1 e 2, que é a velocidade da reação normal e a desconhecida. Aqui é uma condicional, para caso a pressão seja menor do que P7, que é justamente o alívio, o alívio da válvula de segurança, e não vai ter formação da reação 2. Já após esse alívio vai sim ter a formação dos dois, então as duas reações vão se juntar para produzir o gás, né, o fluxo. Nós temos aqui uma variável auxiliar para parar a modelagem da explosão, caso a pressão esteja maior do que a suportada pelo reator. E aqui são os parâmetros para os cálculos numéricos, né? Aqui são as constantes de vapor e os valores dos gases liberados em cada uma das situações. Calor gerado, calor retirado, e aqui são as equações diferenciais para integração. Descendo um pouco mais, a gente vemos que aqui vai retornar um array de todas dessas equações diferenciais para ser usada ao dente. Aqui é outra função, com os parâmetros que a gente conseguiu definir anteriormente, só que ela é usada mais para conseguir esse parâmetro fora dessa função. Aqui nós aplicamos a função para ver os valores. Aqui criamos as condições iniciais de CA, CB, CS, B e T, e os valores de tempo, que é tempo em minutos, de 0 a 200 minutos. E aqui é o resultado da dente. Aqui nós adicionamos esses resultados em cada uma das variáveis requeridas. CA, CB, CS, B e T, depois da integração. E aqui são os valores que vão retornar, dois valores que a gente vai precisar para usar para criar os gráficos, o calor gerado e o calor retirado. E aqui vem um plot interativo. Criamos uma função do plot, onde vai ser possível variar a temperatura, a pressão, a vazão, a razão e o global. Aqui são a definição desse global, a gente vai reaplicar a função para ser usada dentro do plot. E aqui são os plots dos gráficos. E aqui é a criação dos sliders, para a gente variar interativamente cada uma dessas variáveis. E aqui a gente chamou esses sliders dentro da função do gráfico. E botamos aqui o gráfico. Vemos aqui os gráficos que foram analisados. E aqui são os sliders que a gente pode alterar para ver como é que isso vai influenciar em cada uma das variáveis. Vemos aqui que cada uma das variáveis vão ser alteradas mexendo em um desses slides, ou mais de um.